E seguindo a nossa programação, teremos agora o nosso painel sobre inovação na construção de habitação de interesse social. Vamos discutir soluções inovadoras que possam reduzir o déficit habitacional e melhorar a qualidade de vida das comunidades. Para esse painel, vamos convidar agora João Cury, diretor-presidente da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo. Seja bem-vindo. Convidamos também Marcelo Maia, superintendente executivo de habitação da Caixa Econômica Federal. E Marcos Fernando, CEO da Lightwall. Bom, pessoal, vamos lá. Então, a gente ouve falar muito de habitação popular, né? Hoje, alguém aqui trabalha com habitação popular? Só para a gente fazer uma pesquisa aqui. Ninguém? Ah, tem umas mãozinhas aí levantadas. Hoje é um grande mercado que a gente tem na construção civil e cada vez mais a gente vê a necessidade de inovar nesse setor da construção, né? Então, a gente trouxe aqui duas pessoas aí extremamente experientes, Marcelo Maia, superintendente da Caixa Econômica, João Cury, presidente da Coab lá de São Paulo, para que a gente possa discutir um pouco. Então, minha função aqui é basicamente intermediar para que vocês possam aí falar um pouco da experiência de vocês a respeito das políticas públicas e das políticas econômicas, vamos dizer assim, que a gente possa evoluir no tocante à habitação no nosso país. Então, João, queria fazer uma primeira pergunta para você, e Marcelo, fica à vontade se quiser colaborar, tá? Mas, João, quais políticas públicas você tem implementado na cidade de São Paulo para incentivar a inovação de construção de habitação de interesse social? Boa noite a todos, a todas. Agradeço. Alô? É que nem gerente de banco, né? Quando a gente mais precisa, ele falha. É uma alegria estar aqui em Recife, agradecer pelo convite, viu, Marcos? Estar aqui participando dessa discussão, desse interessante debate que a Lightwall, mas também todos aqueles que trabalham por soluções inovadoras, né, que aqui a gente está falando de soluções inovadoras e na área pública isso é mais do que bem-vindo. Né, eu peguei um pouquinho ali da sua explanação e uma das áreas que a gente demorou para discutir inovação é a área da construção civil e na área pública, então, nem se fale, né, pelas vicissitudes que a gestão pública vive no Brasil, com os órgãos de controle, com a burocracia, com o excesso de legislações que são atinentes à administração pública, a gente tem muita dificuldade de conseguir trazer aquilo que muitas vezes já existe no privado para a área pública e a gente poder ter o tempo que as pessoas, que a sociedade espera de nós, poder ter resposta num tempo hábil para essas grandes demandas. Eu acho que um bate-papo como esse aqui é muito bem-vindo. A gente, em São Paulo, nós conhecemos há um tempo atrás a Lightwall, conhecemos algumas soluções. Acho que isso, quem está na área pública já deve saber. A gente recebe gente todo dia com alguma ideia, com alguma sugestão, com alguma solução para os desafios que a gestão pública tem, em todas as áreas, praticamente. Né? E na área da habitação não é diferente. Eu já passei também pela FDE, Fundação de Desenvolvimento Escolar do Estado de São Paulo, que é uma fundação especializada em engenharia e arquitetura escolar, agora na Coab, e toda semana a gente tem gente lá levando ideias e sugestões. Mas a Lightwall, ela, para nós, ela faz algum sentido quando a gente percebe que é possível escalar, né, uma tecnologia como essa, quando a gente percebe que a gente dá uma resposta do ponto de vista de tempo de obra, que é uma demanda. Em São Paulo nós temos uma lista de espera, para vocês terem uma ideia, de mais de 400 mil pessoas, né, esperando a oportunidade da casa própria. Nós temos mais de 25 mil pessoas, cerca de 25 mil pessoas em auxílio aluguel, pessoas que foram removidas de área de risco, de beira de córrego, encosta de morro, e estão lá recebendo dinheiro público até que a gente consiga dar um atendimento definitivo para essas famílias. Enfim, nós temos uma demanda enorme, crescente, e as políticas públicas atuais elas não respondem a essa demanda no tempo que as pessoas esperam. Então, quando a gente vê solução como essa, que, em tese, para nós, nos parece
que ela é mais barata porque ela diminui o tempo de obra. E quando a gente diminui o tempo de obra, em tese, nós também estamos reduzindo o custo. Isso é um ganho importante que a gente tem. Ela também é de baixo impacto ambiental em relação a outras alternativas existentes no mercado. E a gente consegue trabalhar com esse recurso tempo num ambiente público extremamente burocrático, num ambiente público extremamente controlado. Lá em São Paulo, a gente estava até discutindo isso aqui antes, eu falei, olha, mas a gente tem lá as nossas tabelas. Aqui vocês usam a tabela SINAP, né, do governo federal. Em São Paulo, nós temos uma tabela própria da Prefeitura de São Paulo, que é a tabela CIURB. Então, já é mais um degrauzinho para a gente poder vencer lá, para poder ter todos os componentes presentes na nossa tabela, para que a gente possa ter a referência para a licitação. Pois tem projetos, licitação para projeto, licitação para construção, né? Então é sempre muito demorado e o recurso tempo para nós, como foi dito aqui, principalmente para o privado, é um recurso importante. Lá, nas soluções que nós encontramos, Fernando, a gente buscou o parceiro privado, que nós chamamos de concessionárias, nós fizemos lá uma PPP, uma parceria público-privada, em 2019, onde nós praticamente chamamos o mercado de construção civil para que pudessem apresentar soluções para nós em cima de áreas da própria prefeitura. E esse mercado apresentou uma solução de 22.500 unidades habitacionais, que é a PPP da Coab, da habitação lá da cidade de São Paulo, onde nós contratamos essas concessionárias. Essas concessionárias, então, elas têm uma flexibilidade para apresentar soluções, que eu espero que seja uma delas, a gente possa avançar um pouquinho no entendimento entre essas concessionárias. Essas empresas são grandes empresas lá do estado de São Paulo, que participam conosco nessa tarefa de construção de 22.500 unidades, né, para que a gente possa, em tempo recorde, poder apresentar essas unidades habitacionais construídas para atendimento dessa população. Uma parceria que a gente faz com a Caixa, a Coab também é agente financeiro, assim como a CDHU, que é outro grande parceiro nosso, que tem desenvolvido conosco também a busca de soluções inovadoras, processos que possam chamar a iniciativa privada para discutir soluções inovadoras também na área da construção civil. Essa é uma das alternativas que a gente encontrou, a PPP da Coab, onde o mercado se apresenta, ele propõe para nós como ele vai construir, em que forma ele vai construir, na forma que nós podemos pagar. Nós dizemos, olha, a gente vai pagar R$180 mil a unidade nessas áreas da cidade, então eles desenvolvem o projeto e eles têm que se virar para ter dentro dos 180 mil o melhor resultado possível, que atenda às necessidades que são impostas pelo poder público. E hoje nós estamos trabalhando exatamente nisso. E como inovação, dentro dessa PPP da habitação, nós temos autorização para poder contratar também, já pela mesma licitação que foi feita lá atrás, os equipamentos públicos sociais que vão atender essa nova demanda que chega no território na medida que aquele empreendimento ele nasce. Então, nós temos empreendimentos que a própria concessionária que constrói as unidades habitacionais, ela está autorizada a construir dentro da própria licitação lá do empreendimento, a unidade de saúde, a UPA, ela está autorizada a construir a escola, o CEL, que aqui é muito parecido, um pouco parecido com o Compass, né? E então a gente já tem a previsão de contratação desses equipamentos para que a gente possa atender essa demanda, né, que surge com a população que chega nesse território. Para nós é uma solução interessante para a cidade de São Paulo por conta, né, dessa demanda crescente que nós temos lá. Tudo é sempre muito grande na cidade de São Paulo, né, e a gente está buscando esse tipo de solução que a gente vem encontrando aqui, né. Ficamos muito felizes de saber que nós vamos ter uma planta agora no interior de São Paulo. Isso nos aproxima ainda mais das necessidades que eventualmente a gente tenha lá, porque você ter uma planta em Rio Claro, né, se eu não me engano, na cidade de Rio Claro, para nós é interessante, porque também essa proximidade nos anima de saber que a gente pode contar com uma solução pertinho de casa, ali dentro do próprio Estado, para que a gente possa buscar isso que está sendo apresentado e que aqui para vocês já praticamente é uma coisa bastante consolidada. Além disso, nós temos um outro programa interessante, a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, ele colocou recentemente no orçamento do município um valor considerável para a habitação de interesse social, cerca de R$8 bilhões, para a construção de 40
de 55 mil moradias dentro de um programa chamado Pode Entrar. O Pode Entrar, que é em parceria com entidades ou também com o mercado privado, e também nessa parceria a gente também chama bastante o mercado privado para nos apresentar soluções, e a gente tem buscado aí reduzir o nosso déficit quantitativo habitacional na cidade de São Paulo com essas políticas públicas que a gente vem desenvolvendo também de forma inovadora, porque não é comum, ainda tem muita gente trabalhando, né, na famosa licitação do projeto, depois na licitação da obra, que passam-se governos e governos até a gente conseguir entregar a solução habitacional para a população. Então, lá, nesse ritmo, é que a gente busca atender essas pessoas que esperam tanto tempo na fila. João, primeiramente, parabenizar aí pelo excelente trabalho que você tem feito aí na cidade de São Paulo e que sirva de exemplo, né, para todos os municípios aí do nosso país, porque, de fato, estão desburocratizando a forma de construir, né? Hoje você tem realidade de PPP em vários segmentos, mas você trouxe isso para a habitação. Isso não é tão comum, pelo menos na nossa região aqui, isso não é tão comum de acontecer. Então, parabéns primeiramente pela iniciativa e pelo trabalho que você tem feito lá na Coab. E siga em frente, conte com o Lightwall. A gente espera em breve aí estar executando tudo aquilo que está sendo planejado lá para ser feito em Lightwall. Mas, Marcelo, vamos lá. A gente já ouviu um pouco das iniciativas, né, públicas que a Coab tem feito, tem tido aí para poder fomentar o uso de inovação na construção civil. E a gente queria escutar um pouco também do que é que a Caixa tem feito para promover, para fomentar essa inovação na construção, para que a gente possa acelerar a construção e, consequentemente, reduzir o déficit habitacional do nosso país. Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite aí do Marcos. É sempre bom aí agradecer aqui ao João para dividir esse painel aqui conosco. Tá sempre bom representar a Caixa quando a gente vem falar de coisa boa para o mercado imobiliário, tá? E falar de inovação, a gente quer estar sempre junto com o mercado para discutir qualquer solução que venha dar eficiência ao nosso setor. Acho até que o pessoal ficou tímido quando você pediu para levantar a mão quem trabalha com habitação social, mas eu fiquei muito feliz vendo aí as apresentações e ver 20 casas construídas em Sertânia, dentro aí de um prazo de 50 dias. A gente está falando, João, de um município no sertão do estado, né, que tem logística difícil, que tem dificuldades com abastecimento de água, que tem uma renda per capita pequena, e a gente vê que a solução inovadora, ela atende desde o projeto de Fernando de Noronha ao projeto que está lá em Sertânia, contribuindo, como você falou, para o déficit habitacional. Pernambuco tem um déficit habitacional apurado aí nos últimos estudos do governo do estado na ordem de 320 mil unidades habitacionais. E aí seja por moradia precária, por ausência de moradia ou por ônus excessivo de aluguel. Tá? A gente está falando aqui, fazendo um recorte da habitação social, no qual aí eu me refiro especificamente à Minha Casa Minha Vida e às linhas que são subsidiadas pelo FGTS. A gente está falando de um mercado de 2023 de 3 bilhões só em concessão de financiamento. Se a gente for para a VGV, a gente vai aí para algo em torno da ordem de 5. Então, se alguém ficou tímido aí na hora de levantar a mão, eu acho que devia ter mais disposição, porque a gente tem agora uma expectativa para 2024 ainda maior. Tá? A gente teve aqui, como um grande acelerador, impulsionador do mercado, a retomada do Minha Casa Minha Vida. Eu vou dividir aqui em três macro indicadores. Tá? Primeiro, a retomada do Minha Casa Minha Vida faixa 1, que trouxe para Pernambuco aí 10 mil unidades só na modalidade FAR, e se a gente for somar o FDS e o Rural, a gente vai para mais de 20 mil unidades. Isso traz aí um incremento de cerca de 2 bi aí para o segmento da construção civil aqui no estado. A gente falando muito de custo de tempo, eu lembro que a nova modalidade do FAR, João, ela traz um prazo de construção máximo de 18 meses. Então, a gente precisa, de fato, pensar muito em metodologias construtivas que dêem para a gente essa eficiência. E aí, falando aí num segundo macro indicador, que é o FGTS, não é, que é a fonte de recurso que financia a habitação social. Tá? A gente tem aí mais 3 bi de orçamento dentro do estado de Pernambuco para a gente aplicar. É um número que a gente aplicou ano passado. Ano passado a gente fez financiamento de 15 mil novas moradias dentro do Minha Casa Minha Vida. E, para vocês terem uma ideia, 70% de todo imóvel comercializado em Pernambuco ele é voltado para o público de até 2 salários mínimos. Então, a gente está falando aí de um grande mercado, mas de um mercado que tem muitas especificidades. E aí eu entro no terceiro indicador que a gente tem aí aqui em Pernambuco, de impulsionar, e que é um impulsionador para esse mercado, que é um programa estadual
Aí eu lembro aí a Casa Paulista, que foi a precursora dos programas de subvenção e subsídio estadual. A gente tem aqui o Morar Bem Pernambuco, que subsidia R$20 mil na aquisição de imóveis, exatamente para a faixa que a gente tem o maior déficit. Então, a gente tem aí um orçamento já aprovado. Esse convênio ele foi construído em conjunto com a Caixa. 20 mil não é por acaso. Muita gente me pergunta por que 20, por que não 30, por que não é escalonado. A gente tem um estudo onde a gente sabe que uma família de até 2 salários mínimos, ela compra um imóvel de 170 mil. Mas, dependendo da condição ali dela e do subsídio federal, ela vai ter que dar R$20 mil de entrada. Então, imagine uma família de 2 salários ter uma condição de dar R$20 mil de entrada. Então, a gente tinha uma carência muito grande de novos empreendimentos para essa faixa de renda, que, eu repito, é onde está 70% do déficit. E aí o programa ele vem exatamente com o valor que a gente estudou, que é a entrada média de um produto para essa população. Então, a gente tem esse subsídio de 20 mil aqui no estado de Pernambuco. A gente tem recursos já alocados no convênio da Caixa para contratar 10 mil unidades por ano. Para vocês terem uma ideia, a gente contratou, nas linhas do Minha Casa Minha Vida FGTS, 15 mil unidades em 2023. Então, só o subsídio estadual a gente tem recurso já alocado na Caixa para impulsionar mais 10 mil unidades esse ano. Então, eu digo que o momento é um momento de muita convergência para a habitação social. E se a gente não tiver velocidade, a gente costuma dizer que a oportunidade ela passa rápido. E pensando com a cabeça do empreendedor, que é o desafio que a gente tem todos os dias lá na superintendência, que a gente atende as empresas da construção civil, é a gente ter solução, financiamento que a gente tem. E quando eu atendi Marcos pela primeira vez, a grande missão que a gente tinha era habilitar aí o material, o Lightwall, para ser usado dentro das obras financiadas pela Caixa. E isso a gente não tem mais nenhum problema. A gente já tem a solução, o material já está homologado. Na verdade, o material tem norma técnica, então quem é a Caixa para não aceitar? Então, a gente tem aí essa grande possibilidade que dá para a gente a velocidade e a celeridade que a gente precisa para a gente aproveitar essa oportunidade que o momento do mercado de habitação social traz aqui para o estado de Pernambuco. Excelente, Marcelo. Então, a gente tem uma oportunidade que tem a necessidade, né? Tem a demanda, tem o recurso. A gente precisa de velocidade para poder alcançar aí, como você falou, não perder essa oportunidade de conseguir entregar aquilo que o mercado precisa. Muito bom. E aí eu queria saber, especificamente, você tocou no ponto aí no final da sua fala, que é o acesso ao financiamento, né, de sistemas construtivos inovadores. Você poderia explicar um pouquinho, desmistificar um pouquinho isso para a gente? Assim, muita gente pergunta, o Lightwall é financiável pela Caixa, não é? Como é que funciona? O presidente da BNT está conosco aqui também, Mário William, queria agradecer a presença. E que a gente sabe que é um desafio hoje, né? Você provar e comprovar, e ter um ensaio, e ter uma norma, e as pessoas às vezes nem acreditarem que é possível usar o sistema construtivo inovador, que para a Caixa tecnicamente não é mais nem considerado como inovador, né, quando tem norma já um sistema convencional. Mas fala um pouquinho disso, para a gente ter acesso ao financiamento da Caixa com sistemas inovadores. Qual é o passo a passo, quais são os desafios, para que todo mundo possa entender um pouco mais sobre isso? Bom, a gente tem, especificamente, vou fazer mais um recorte na habitação social, né? Sempre que a gente fala de habitação social, a gente tem até mais exigências do que quando a gente fala de uma habitação de médio alto padrão. Primeiro, porque a gente está tratando de uma população normalmente hipossuficiente e que não tem recursos e que muitas vezes não dá manutenção adequada. Então, o financiamento para a habitação social dentro do FGTS, ele por si só traz umas regras para dar mais segurança àquele empreendimento. Tá? Desmistificando a questão do sistema inovador, a Caixa ela analisa e aceita sistemas inovadores desde que eles tenham norma técnica, e aí eu estava até conversando com o presidente, ele estava me ensinando, né? Já não é mais inovador se tem norma técnica, né, presidente? Mas e se não tiver norma técnica, ele precisa ter da TEC. Então, a pergunta que foi feita lá, eu acho que outro estado aqui da federação nos consultou sobre o Lightwall e disse, mas ele não tem da TEC. Eu disse, mas ele não tem da TEC, ele tem norma técnica. Então, a especificação que a Caixa cobra, se não houver norma técnica, é o da TEC, porque a gente precisa ter segurança que aquele material ele é adequado, ele é durável, ele não vai gerar nenhum ônus posterior ali para o adquirente, especialmente se for um adquirente de habitação social. João, você tem alguma consideração com relação a esse tipo de situação também, de ter um sistema inovador, de ter um sistema construtivo, seja normatizado, seja ele através da TEC, sendo utilizado nos programas de habitação da cidade de São Paulo? Eu acho que o grande golaço, né, da Lightwall é exatamente essa etapa que você
BNT, né? Junto à BNT. Isso dá para vocês agora uma capacidade de concorrer de igual para igual com qualquer outro método construtivo que a gente tem por aí, que são chamados convencionais. Então, cumprimentar aqui o Mário também, né, porque eu acho que isso faz uma diferença. Para nós, em São Paulo, agora, o Roberto aqui, o que é muito importante é que a gente consiga especificar na nossa tabela de preços lá da Prefeitura de São Paulo, todos os itens, né, um por um dos componentes, para que a gente possa, de fato, encaixar essa alternativa dentro da Prefeitura de São Paulo, para atender não só a área habitacional, mas também todas as outras áreas. Porque é possível também, a gente conhece aqui o que vocês são capazes de fazer, e na PPP, como eu disse, da Coab, a gente pode fazer escola, ciclovia, unidade de saúde, UPA, equipamentos de praticamente todas as áreas da administração. E a gente conseguindo vencer essa etapa, eu acho que a gente deixa, de fato, um legado importante lá na administração da Prefeitura de São Paulo, para que a Prefeitura possa trabalhar efetivamente com soluções inovadoras, como é o caso aqui de vocês. Agora, eu vi também aqui, para fazer a minha consideração aqui, é sempre oportuna esse tipo de discussão, porque depois de tragédias, como a gente viu, climática, sanitária, humanitária, a gente sempre tem um ambiente muito fértil, muito propício para a criatividade humana, para a engenhosidade do ser humano. Eu acho que a gente vive exatamente esse momento, pós-pandemia, agora no Brasil, por conta dessa questão do Rio Grande do Sul, que nos desafia muito, enquanto gestores públicos, né? Como é que nós vamos apresentar soluções rápidas para aquela população que clama, né? A gente viu, logo que aconteceu tudo aquilo no Rio Grande do Sul, a grande discussão não era quanto que ia mandar de dinheiro, né? Como é que a gente ia vencer as barreiras impostas pela legislação para que esse dinheiro chegue o mais rápido possível até a população. Não sei se vocês acompanharam, as discussões eram essas. Não é se vai ter dinheiro. É o seguinte, não adianta ter dinheiro se a gente for seguir o passo a passo da administração pública, dos órgãos de controle, para esse dinheiro chegar lá em setembro, outubro, né, porque é o que se leva, às vezes, para poder fazer uma transferência de um ente para o outro ente da federação. Então, eu acho que, nesse momento, a gente já vai ter... A gente não percebe, porque nós estamos vivendo, nós somos contemporâneos desse acontecimento. Mas, provavelmente, daqui 6 meses, daqui um ano e meio, a gente já vai ter algum legado de soluções inovadoras, engenhosas, criativas, por conta dessas tragédias, né? A gente já vê coisas, como foi mostrado aqui pela pandemia, e a gente vai ver ainda mais agora, por conta do que aconteceu aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, nós vamos ver uma necessidade, porque a necessidade é que nos impõe, né, com que soluções aconteçam para os desafios que a gente tem hoje. Então, se a gente tiver uma alternativa como essa, certamente o Rio Grande do Sul vai ser atendido muito mais rapidamente na área da habitação e em outras áreas também, que a gente sabe que podem ser aproveitadas o mesmo método construtivo. Então, essa é uma reflexão que eu gostaria de deixar, que a gente aproveite esses momentos para a gente sair da caixinha mesmo, para a gente fazer o diferente, né? Não dá para a gente ter resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas, né? Já tem um ditado falando mais ou menos isso. Então, eu acho que é um grande momento, um momento oportuno para que a gente possa incentivar mais iniciativas como essa e tirar do papel, né? Vencer a burocracia, vencer, muitas vezes, o ceticismo da grande maioria das pessoas, né, de que é possível, nesses momentos, a gente fazer diferente para fazer mais rápido e atender essa população. Muito bom, João. Bom, gente, queria falar com vocês aqui agora a respeito do seguinte: qual é o grande desafio, assim, hoje, o maior desafio, seja no setor econômico, seja no setor de habitação pública, que o Lightol pode resolver para vocês? Entendam aí hoje o contexto, qual é o maior problema que a gente tem hoje aqui dentro da habitação. Vocês já pincelaram algumas coisas aí, mas acho que vale a pena a gente sintetizar para ficar claro para todo mundo. E não só o Lightol, sistemas construtivos inovadores, métodos mais ágeis. Qual é o maior problema hoje que vocês têm, seja na área econômica, seja na área da gestão pública habitacional, que a gente pode resolver? A gente tem aqui hoje fornecedores, projetistas, calculistas, arquitetos, fabricantes de instalações elétricas, hidráulicas embutidas, enfim, várias coisas aqui hoje que podem colaborar. Acho que é importante uma mensagem que vocês possam deixar. Gente, a gente precisa disso, a gente precisa vencer essa barreira. Esse é o grande desafio, o caminho é esse. Então, Marcelo. Bom, a gente tem diversos desafios enquanto agente financeiro do mercado imobiliário. Na verdade, quem olha para a Caixa,
olha como um banco e olha como desafios econômicos, mas eu costumo dizer que a Caixa é uma das maiores empresas de engenharia do Brasil, né? O nosso quadro de engenheiros está em todo o país, então a gente tem mais de 4.000 engenheiros no quadro, fora todos os terceirizados que nos atendem todos os dias. Então, o primeiro desafio é desmistificar que a Caixa ou que qualquer instituição financeira ela não está aberta para sistemas inovadores. Então, a gente precisa ter a coragem de criar, de inovar e levar para a discussão, né? A gente tem um corpo técnico extremamente qualificado, a gente tem a área que é acessível. Eu vi João falando de orçamento, da tabela de São Paulo. Na habitação na Caixa, a gente não trabalha com orçamento analítico. Então, por exemplo, você não tem que se preocupar com tabela SINAP ou com qualquer outra que seja. A gente avalia pelo orçamento sintético, que é o custo da estrutura, do fechamento, da alvenaria. Então, se vai ser de lateral, se vai ser de tijolo, você vai fazer a composição dentro ali dos custos. E o desafio é fazer com que esse impacto dentro daquele serviço ele torne o produto viável. Esse é um ponto. Um segundo ponto, a gente também está muito aderente a soluções que vêm impactar na velocidade das obras. Todas as obras, quando tem problemas, e a gente aqui no Nordeste, João, a gente tem diversas obras com problemas de atraso, o próprio Minha Casa Minha Vida deixou para a gente um legado de empreendimentos paralisados, elas sempre estão ligadas à variável tempo de execução. Então, qualquer solução que venha abreviar o tempo, soluções off-site, como acho que você pincelou, você vai mencionar aí, tudo aquilo que é feito fora do canteiro e que dá essa celeridade na obra, ele é muito bem-vindo dentro de uma obra da Caixa. A gente tem empreendimentos, aí eu saí um pouquinho da social só para te dar um exemplo. A gente tem empreendimentos em Muro Alto, de grande porte, aí de SBPE, já estou falando de médio alto padrão, onde a gente tem, no mesmo canteiro de empreendimentos, quase 1.000 banheiros a serem construídos. E a empresa trouxe para a gente uma solução que, trazendo aí do Sudeste, de banheiro pronto, produzido off-site, que ele é só acoplado ali dentro daquela unidade. Então, imagine você ter mão de obra aqui qualificada para construir 1.000 banheiros dentro do canteiro de obra e entregar essa obra dentro do prazo que a gente precisa, porque toda vez que você faz uma construção financiada, o prazo passa a ser o prazo do seu contrato do banco, tem que ser para que não gere ônus aí para os adquirentes. Então, essas soluções que são off-site, o Lightwall ou qualquer outra metodologia que traga ganhos de escala, ganho de velocidade, para que a gente possa ter essa curva reduzida lá na frente, ela vai ser muito bem-vinda para o agente financeiro, né? A gente fala de dinheiro no tempo, né? Se meu recurso está aplicado, e aí voltando para a habitação social, todas as vezes que eu entrego um empreendimento, eu tenho o retorno do recurso que eu apliquei e eu posso emprestar para outro empreendimento, tá? E toda vez que o empreendedor também entrega um empreendimento, ele já pode ter ali um empreendimento seguinte para que a gente possa ter a escala nesse mercado. E eu repito, né, a gente tem um momento muito promissor de alinhamento de políticas públicas dentro do mercado aqui local, no Brasil como um todo, especialmente aqui em Pernambuco, por conta dos programas estaduais. Então, o desafio é velocidade de projeto, da gente implantar isso dentro do que a gente tem aí de soluções e de empreendimentos financiáveis e a gente ter essa execução também abreviada com a aplicação desse tipo de metodologia. João? Na área pública, um dos maiores dilemas do gestor público é muito simples, né? Demandas infinitas, recursos finitos. Esse é um dilema que todo gestor público convive diariamente, né? Eu tenho que atender, mas eu não consigo atender a todos ao mesmo tempo. E tenho que fazer escolhas, portanto, tenho que eleger prioridades. E quando a gente parte para a discussão da prioridade, é que o nó começa a aparecer, né? Quer dizer, então, o que eu vou atender primeiro, em que condições, qual o recurso disponível, não é só o recurso financeiro, às vezes é o recurso tempo, que é um recurso super importante, como foi dito aqui, né, que o privado também, olha, eu preciso disso o mais rápido possível, né, porque senão, cada dia que eu não abro, eu deixo de faturar e é um dia perdido, como foi dito aqui um pouco antes de nós, né? Então, na área pública, o recurso tempo é importante, porque também nós temos um calendário eleitoral para respeitar e a maioria dos gestores, dos políticos, querem deixar alguma coisa, né, no final do seu mandato. Então, o recurso tempo, que às vezes é negligenciado, é um recurso muito importante para nós, né, assim como o recurso financeiro, os recursos humanos e os recursos políticos disponíveis. Difícil a gente ter os quatro ao mesmo tempo. Você ter os recursos políticos ou você ter todo um alinhamento,
né, daqueles entes que são capazes de te ajudar ou de te atrapalhar politicamente, eu posso dizer até dos órgãos de controle, Câmara Municipal, Assembleia, né, quer dizer, você não tem controle de tudo isso. Aí você tem o recurso, mas às vezes você não tem o tempo necessário. O que eu acho que surge como uma coisa muito importante nessa discussão é o tempo mesmo, como foi dito, né, o tempo para nós é importante, porque na área pública, diferentemente da privada, a gente também não faz muita conta dos custos indiretos, aqueles custos invisíveis, né, porque ninguém assume custo no final do dia. Diferentemente do privado, que tem lá, né, o seu custo a cada dia que passa aumentando, isso não se enxerga muito bem. Esse é um problema que nós temos na área pública. Quando um processo licitatório demora 8 meses, 10 meses, 12 meses, isso tem um custo para a administração, de toda uma estrutura administrativa que fica ali cuidando disso. Quanto custa? Ninguém faz essa conta. Ninguém faz essa conta daquela estrutura voltada para aquele processo que está ali. Então, e vários outros exemplos a gente poderia ter aqui. Eu acho que uma solução como essa, casada com uma solução de gestão, como, por exemplo, eu citei aqui a PPP, quando a gente já faz uma licitação para 22 mil unidades, 25 mil unidades habitacionais, você faz uma licitação. Nessa licitação, você já tem os seus parceiros. Nessa licitação, você, além das unidades que você vai construir, você também vai fazer os equipamentos públicos. Uma vez licitada, a dor é uma vez só. A dor da licitação, de todo esse tempo perdido, é uma vez só. É diferente de você ficar licitando obra a obra, ter impugnação, ter o tempo perdido. Uma vez que você consegue vencer esse tipo de conceito com ideias inovadoras, que nós não tínhamos no Brasil há 20 anos atrás, essa ideia de PPP é uma coisa muito nova. Na área da habitação, então, é muito novo. Então, quando a gente tem uma política pública, um instrumento como esse, de trazer o parceiro privado, que fica disponível depois de uma vez licitado, para poder apresentar essas ideias num tempo menor, a gente ganha muito tempo. A gente ganha porque a gente deixa de perder o tempo da licitação, a gente perde o tempo da licitação do projeto, ganha o tempo da licitação do projeto, ganha o tempo da licitação da obra e ganha o tempo na obra. Porque aqui a gente tem algumas experiências que me foram citadas aqui, que a gente ganhou daquilo que se previa 50% no prazo. 50% no prazo é uma economia gigantesca, quando a gente fica pensando nesses canteiros durante tanto tempo ali, as pessoas trabalhando, quanto é que a gente não está gastando ali sem saber. Então, fica como uma lição de casa para todos nós essa busca da gente ter soluções do ponto de vista de políticas públicas, instrumentos novos que a gente vem aparecendo pelo Brasil afora, que os gestores estão trabalhando, e também essas soluções de novos métodos de construção que nos ajudam a ganhar tempo. Com isso, a gente atende mais rápido a população que espera de nós essa solução. Atendendo mais rápido, a gente gera um bem-estar que também ajuda muito a pacificar os conflitos que o território tem. A gente tem territórios muito conflagrados, por conta da falta de infraestrutura, da falta de atendimento. Então, esse é um pouco o desafio. Ulisses Guimarães tem uma frase que eu gosto muito, que diz que, em política, o dramático é o exercício do óbvio. Então, e para nós é um ambiente... o ambiente político ele é dramático exatamente por isso, porque aquilo que muitas vezes já está superado do ponto de vista conceitual na iniciativa privada, ainda na iniciativa pública, a gente está caminhando por conta dessas amarras que todas as gestões têm. No Brasil, nós não estamos falando que isso é exclusivo da cidade de São Paulo, embora tenha lá o seu Tribunal de Contas próprio, mas isso é um desafio que todas as cidades, as gestões públicas têm hoje no Brasil. Gente, então queríamos agradecer aqui em nome da Lightwall, toda a equipe, todos que estão participando aqui do evento, por terem compartilhado conosco aí muitas ideias interessantes, muitos insights, muitas iniciativas dentro da área econômica, da área de gestão pública. Muito obrigado pela dedicação que vocês têm nesse assunto. Sem dúvida, são profissionais que se destacam naquilo que fazem, e a gente só tem a agradecer porque vocês são a solução que o Brasil precisa. A gente precisa de pessoas que queiram resolver os problemas e não aumentar os problemas que já temos, que já são muitos. Então, queria agradecer ao Marcelo Maia, toda a equipe da Caixa Econômica, que sempre nos atendeu com muita atenção, com muita presteza. Também a João Cury, toda a equipe da Coab. E, em nome da Lightwall, nós queremos
Nós nos colocamos à disposição porque queremos ser a solução que vocês precisam. Seja soluções no âmbito econômico, como o Marcelo falou, necessidade de velocidade na obra, execução, como também o João. Enfim, o tempo hoje ele é muito escasso, né? Algo que eu posso colocar que é comum a fala de vocês dois é o tempo. A gente tem aí a necessidade de construir mais rápido, de construir de forma mais eficiente, de ser melhor naquilo que a gente faz. E podem contar com o Lightwall para que a gente possa juntos revolucionar o mercado da construção civil do Brasil. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas aí ao Marcelo, ao João Cury.